Livro Homens Fortes, um guia para a liderança familiar, por John Crotts. Capítulo 3. Os instrumentos da liderança familiar. O proprietário de uma loja, que passara de pai para filho, decidiu contratar alguém para administrar seu estabelecimento. Quando o homem certo foi encontrado, o dono explicou detalhadamente todas as responsabilidades inseridas no contrato. O gerente teria autoridade para contratar e demitir funcionários, repor estoque e manter as prateleiras cheias e vender aquelas mercadorias com lucro. Mas, acima de tudo, o gerente seria encarregado de zelar pela boa reputação da família que fundara a loja. Depois de algum tempo, os funcionários começaram a ficar preguiçosos, não iam trabalhar na hora certa, faltavam dias e dias seguidos, passaram a roubar a loja e a nutrir atitudes que repeliam os clientes. Quem você pensa que o proprietário responsabilizou pelo mau comportamento dos empregados? O gerente, é claro. Um bom gerente exercita sua supervisão, corrige as falhas dos funcionários, encoraja-os, ajuda-os a desempenharem bem suas funções e utiliza suas habilidades e as áreas onde são mais capazes, a fim de fazer da loja a melhor que pode ser. Embora alguns problemas na loja possam persistir, a prosperidade aumentará notavelmente enquanto o gerente faz o seu trabalho. Uma das qualificações para ser presbítero ou diácono na igreja é ser um bom administrador do lar. 1 Timóteo 3, 4-5 diz: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Da mesma maneira, o diácono é direcionado a ser alguém que governe bem seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 3,12. Alguém observou que essas qualificações são notavelmente simples, embora seja verdade que muitas igrejas estão sofrendo por causa de homens impiedosos na liderança. Também é verdade que o requisito básico para servir na igreja é um caráter piedoso e sincero. Todo homem cristão deve crescer em cada uma das virtudes ordenadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1, incluindo ser um fiel administrador de sua família. Ainda que você nunca tenha assinado um contrato especificando cada uma das responsabilidades administrativas que assumiu no dia de seu casamento, você fez voto perante Deus para ser um esposo. Deus é o proprietário de sua família, mas Ele encarregou os maridos de serem seus bons administradores. Ele cobrará de você o bem-estar de sua casa. Mas como eu faço isso? Como vimos no capítulo anterior, o primeiro ponto no qual você precisa trabalhar é em sua caminhada pessoal com Deus. Não há, na liderança de uma família, outro meio para ser um homem segundo o coração de Deus. Mas, a fim de explicar a liderança espiritual de maneira prática, vamos examinar 7 tarefas de um líder familiar. 7 tarefas de um líder familiar. Primeiro, assuma sua responsabilidade. Aqueles que tentam se esquivar do fato de que Deus os designou para serem cabeça de suas famílias são como criancinhas que tentam se esconder cobrindo seus olhos com as mãos. O único ingênuo neste jogo é o que está brincando. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Veja 1 Coríntios 11:3. Em vez de tampar seus olhos, prossiga e envolva-se na responsabilidade de que Deus lhe confiou. Faça um inventário. Como aquele novo gerente, comece fazendo um inventário. É importante avaliar onde você, sua esposa e cada um de seus filhos estão, espiritual e fisicamente. Se os funcionários da loja não estão cumprindo suas responsabilidades, o proprietário chamará o gerente a prestar contas a respeito disso. Você sabe como está a caminhada de sua esposa com Deus ultimamente? O que ela tem descoberto na Bíblia? Em que circunstâncias ela tem sido tentada a pecar? O que pode ser feito para aliviar seu fardo? Que provações seus filhos têm experimentado?
Como eles têm respondido às pressões? Eles vão a Deus em oração? Conhecer o bem-estar de sua família é parte crucial em assumir a responsabilidade de colocá-los onde precisam estar. Tome a iniciativa. Saber o estado de sua família não é o suficiente para um líder. Um líder familiar precisa tomar a iniciativa. Embora você saiba onde está e onde quer ir, o carro não se moverá até que alguém pise no acelerador. Muitas famílias estão sendo dirigidas pelo ocupante do banco do passageiro. O marido é o cabeça de seu lar, precisa assumir sua responsabilidade de dirigi-lo. Uma palavra valiosa no vocabulário de um iniciante é vamos. Ele reúne sua esposa e seus filhos e diz: vamos convidar aquela nova família para um almoço. Vamos ler a Bíblia juntos nesta noite. Vamos suprir a necessidade financeira daquela pessoa. Se você percebe estar ouvindo a palavra vamos, mais do que dizendo-a, precisa ponderar sobre quem está tomando a iniciativa espiritual em seu lar. Busque auxílio. Só porque você está cantando de galo em sua casa, não significa que deve ignorar a contribuição de sua esposa e de seus filhos. Deus lhe tem dado sua esposa como auxiliadora. Ela é de grande valia para você como líder. Um sábio administrador busca o auxílio de seus funcionários, principalmente nas áreas em que eles são mais hábeis. Muitos homens evitam as devastadoras consequências de uma má decisão, apenas por ouvir cuidadosamente os sábios conselhos de sua esposa. Tome decisão. Numa loja, todas as decisões se submetem à autoridade do gerente. É claro que um bom gerente delegaria responsabilidade a vários funcionários, mas ele tende a assumir a responsabilidade final até sobre as decisões tomadas por esses funcionários. Como Deus o designou cabeça de sua casa, você é responsável pelas decisões feitas debaixo de seu teto. Alguns homens preferem enterrar a cabeça na areia, enquanto os outros agem como se não se importassem com o que a esposa faz, exceto para insultá-la, se as escolhas dela fracassam. Assumir responsabilidade inclui tomar decisões. Se você escolher seguir a decisão de sua esposa, deverá tomar posse dessa escolha. Assim, a escolha dela se torna a sua escolha e, portanto, sua responsabilidade, independentemente dos resultados. Às vezes, fazer boas escolhas requer trabalho. Assumir responsabilidades pode exigir tempo para que uma decisão seja bem analisada. Talvez até exija que sejam listados os prós e os contras de cada escolha. Embora tudo deva ser feito com humildade diante de Deus, algumas decisões requerem séria oração. Ao fazer escolhas difíceis, pode-se encontrar ajuda nos conselhos de outros. Às vezes, um homem precisa buscar a melhor opção mediante o estudo da Bíblia. Embora pareça mais fácil ignorar isso e esperar que sua esposa tome a decisão, lembre-se de que você, exclusivamente, será responsável pelo resultado dessa escolha e que, portanto, deve estar intimamente envolvido na decisão. Não use desculpas. Assumir responsabilidades e ficar dando desculpas são como água e óleo, não se misturam. Quando o proprietário informa-se sobre o andamento de sua loja, ele não ignora os desafios. Ele sabe que funcionários cometem erros, sabe que fatores externos por vezes estão fora de controle para o gerente. Porém, ele também espera que seu gerente se responsabilize pelo bom andamento total da loja. Quando Deus o chamar a prestar contas do andamento de sua casa, não dê desculpas. Ele deu a você tempo suficiente e recurso para exercer fielmente uma devotada supervisão. Deus estará procurando uma atitude de responsabilidade assumida pelo que tem confiado a você. Segundo, supra as necessidades materiais de sua família.
Muitos homens creem erroneamente que suprir as necessidades materiais de sua família é o começo e o fim da liderança familiar. Eu trago o meu pagamento para casa, as contas estão pagas e há comida na geladeira. Temos uma boa vida sexual. Que mais ela deveria esperar? Ser um líder familiar é certamente mais do que ser um provedor. Mas, por outro lado, não é menos que isso. Deus diz que um marido e pai deve trabalhar com empenho para prover as necessidades materiais de sua família. 1 Timóteo 5,8 caracteriza aquele que não supre sua família como um homem que tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Coríntios 7, 2-5 estabelece as responsabilidades do marido e da esposa um para com o outro. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Embora seja errado assumir que essas necessidades físicas são a extensão de suas responsabilidades familiares, esteja certo de que Deus as requer de você. Terceiro, tenha o coração de um líder devotado. Um sargento é muito efetivo em conseguir que as coisas sejam feitas em seu pelotão. Contudo, Deus não quer sua esposa e filhos sempre fazendo flexões. Se a liderança espiritual é um potente carro de corrida, então atitudes de um coração piedoso são a pista onde Deus quer que você corra com este carro. Embora você possa chegar mais rápido ao trabalho pilotando um carro de corrida pela rodovia, um autódromo é realmente o lugar apropriado para carros desse tipo. Então, asseguremo-nos de que estamos pilotando na pista certa. Examinemo-nos 4 atitudes de coração que compõem o autódromo da liderança. Amor sacrificial. O mais conhecido versículo na Bíblia com referência ao papel de um marido é Efésios 5:25, que diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantas cerimônias de casamento incluíram belas palavras sobre o noivo sacrificando a vida por sua noiva? Infelizmente, muitos desses noivos argumentam depois da lua de mel: Bem, eu não tive de morrer por ela hoje, então acho que estou livre dessa responsabilidade. Uma atitude de amor sacrificial é um comprometimento muito mais profundo do que apenas estar disposto a arriscar sua vida, se necessário. Esse tipo de amor é demonstrado a vida total, a vida toda. O marido deve servir a sua esposa todos os dias. Ele deve colocar as necessidades dela acima de seus próprios desejos. Para ser bem prático, por exemplo, ele deve sempre estar disposto a colocar o desejo dela em saber como foi seu dia, acima de sua vontade de se jogar na poltrona e ler o jornal, ou assistir TV, ou trabalhar no computador. Essa atitude cristã evita que maridos sejam ditadores e dominadores. Você não pode amar sua esposa como Jesus e escravizá-la de forma egoísta. Contudo, essa atitude também os impede de serem moles. Você é chamado a ser um líder amoroso. Amor é a atitude que controla nossa liderança. O dedicado gerente de uma loja não segue seus funcionários o dia todo, tentando fazer o que eles querem que seja feito. Ele é responsável pelo bom andamento da loja, enquanto uma atitude amável o previne de oprimir seus funcionários com sua autoridade. Seus deveres o impedem de satisfazer-lhes em tudo. Ternura. Mais adiante, no mesmo capítulo de Efésios, Paulo acrescenta esta instrução: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Efésios 5, 28 ao 30. A palavra traduzida por alimentar traz a ideia de nutrir e criar até a maturidade. Cuidar significa aquecer, como um pássaro aquece eternamente seu filhote no ninho. Sargentos geralmente não são caracterizados por atitudes de ternura. Pense na forma como tratamos nossos corpos quando estamos machucados. Os maiores, mais resistentes jogadores de futebol deixam cuidadosamente o campo quando sofrem alguma lesão. Eles não colocam muito peso na perna lesada. Usam compressas de gelo cautelosamente. Tomam medicamento para aliviar a dor, até fazem cara feia quando alguém tenta tocar no ferimento. Esses rapazes são dos melhores, dos mais fortes no planeta e ainda assim se tornam frágeis quando se trata de alguma lesão em seu corpo. Como você trata sua esposa quando ela tem uma necessidade? Deus espera que tratemos nossa esposa com a mesma delicadeza que tratamos nosso próprio corpo. Discernimento. Outro importante versículo sobre o papel dos maridos é 1 Pedro 3, 7, que diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As palavras com discernimento poderiam ser literalmente traduzidas por de acordo com o conhecimento. Este discernimento parece incluir tanto conhecer os princípios de Deus, como também conhecer a sua esposa. Os pais frequentemente ficam admirados com as diferenças entre seus filhos. Um filho é ativo e tem gênio forte. Enquanto o outro chora, se percebe um olhar de desapontamento da mãe ou do pai. Também é verdade que não há uma regra específica de como pastorear sua esposa. À medida que a Bíblia dá claramente ao marido sua responsabilidade, ele é ensinado a realizá-las com sensibilidade e consideração para com a sua esposa que Deus lhe deu. Algumas esposas respondem bem às instruções claras, enquanto outras precisam de mais açúcar para ajudar o remédio a descer. Você é sensível às melhores maneiras de conduzir a esposa feita sob medida para você? Pergunte a ela. Um devotado líder espiritual precisa conhecer sua Bíblia, mas também precisa conhecer sua esposa. Honra. Pedro também instruiu os maridos a mostrar consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3,7. Honrar a parte mais frágil fala do precioso valor da esposa como vaso fino ou uma peça rara de porcelana. Quando estou em lojas que vendem louças caras, sou extremamente cuidadoso. Se toco em alguma peça, manuseio com cuidado e apreço. Nesse caso, o fato de um vaso ser frágil não é sinal de inferioridade, mas de supremo valor. Nossa esposa é dádiva preciosa do Senhor para nós. Precisamos considerá-la como tal. Note que as esposas são também chamadas herdeiras convosco da mesma graça de vida. O que significa que, diante de Deus, o marido e a mulher são completamente iguais. Embora na terra tenhamos papéis diferentes, jamais pense em sua esposa como inferior a você perante Deus. Um exército é formado por soldados em diferentes cargos. Um sargento veterano sabe fazer continência a um novo tenente como seu oficial superior, mas este tenente seria um tolo em pensar sobre si mesmo como uma pessoa superior, apenas por causa de sua posição de liderança no exército. 1 Coríntios 11:3 nos relembra que mesmo na Trindade o Pai, o Filho têm papéis diferentes. Deus, o cabeça de Cristo, estes diferentes papéis, contudo, não encerram desigualdade. Sempre trate sua esposa com respeito. Estas piedosas atitudes de amor sacrificial
ternura, discernimento e honra são também importantes na criação de seus filhos. Efésios 6,4 diz que não devemos provocar nossos filhos à ira. Colossenses 3,21 admoesta os pais a não desanimarem seus filhos. Mesmo sendo chamados por Deus para liderarmos nossa família, não somos livres para fazê-lo da maneira que bem entendermos. Outros métodos podem aparentemente produzir alguns resultados efetivos, como métodos ditatoriais, mas devemos lidar com as coisas de Deus à maneira de Deus. Não é lícito fazermos nosso trajeto ao trabalho num carro de corrida. Ainda que isso nos faça economizar horas, pense no caos que tal carro poderia causar numa rodovia. Nossos carros de corrida devem ser usados no autódromo de Deus. Quarto, ensine a Bíblia à sua família. John MacArthur, pastor e autor de Paternidade Cristã Bem-Sucedida, resumiu as responsabilidades paternas nesses princípios. Ensine constantemente a seus filhos a verdade da palavra de Deus. Discipline-os quando agirem mal. Não os provoque à ira. Mesmo que pareça surpreendentemente simples, isso é realmente profundo. Em toda a diversidade de estruturas familiares e diferenças entre filhos, estes princípios resumem a paternidade em sua essência. Nesta sessão, quero considerar o primeiro princípio de MacArthur para instruir nossa família na Bíblia. Moisés expõe a incumbência dos pais em Deuteronômio 6, 4-9. Perceba os métodos nos quais esta parte da Escritura descreve a necessidade de estarmos constantemente incutindo a verdade de Deus em nossos filhos. Ele usa palavras como inculcar e descreve toda a ocasião imaginável como uma oportunidade de ensino. Moisés também faz do lar o cenário de apresentação da palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Novo Testamento também revela nossas responsabilidades como pais cristãos de ensinar nossos filhos a conhecer a Bíblia. Efésios 6,4 diz aos pais que criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Certamente a instrução do Senhor inclui um genuíno conhecimento da palavra. Timóteo é um exemplo bíblico de um jovem cheio do conhecimento das Escrituras. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, recorda com gratidão a fé sincera deste jovem e o que lhe foi ensinado por sua avó e sua mãe. 2 Timóteo 1-5. Posteriormente, Paulo percebe que Timóteo havia se familiarizado com as Escrituras desde a infância. Uma criança criada num lar de pais cristãos pode não chegar à graduação superior na universidade. No entanto, deverá ser conhecedora da Bíblia. De que maneira os pais podem realizar sua responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para a sua família? Leve-os a uma igreja onde a Bíblia seja ensinada. Muitos pais pensam que se levam seus filhos a qualquer igreja, sua tarefa está cumprida. Não é bem assim. Nossa obrigação é levá-los a uma igreja onde a Bíblia é cuidadosamente ensinada. Uma igreja que ensina fielmente as Escrituras é um imenso auxílio a famílias que desejam incutir a palavra de Deus nos corações de seus filhos. O alimento sólido da verdade transformadora, ensinada por um pastor piedoso e outros professores, fornece sustento para toda a família. Investir alguns minutos em casa após a participação nas atividades da igreja para compartilhar com seus filhos o que aprenderam
pode plantar a verdade ainda mais profundamente em seus corações. Com apenas algumas perguntas, você terá uma ideia melhor do que estão aprendendo, que dúvidas eles têm e, pessoalmente, terá a oportunidade de reforçar a verdade. Conduza o culto familiar. O culto em família é um dos mistérios da liderança espiritual que parece mais difícil de compreender do que precisa ser. Quando alguns homens ouvem que devem liderar o devocional familiar em casa, ou quando ouvem que no ensino dos puritanos o pai é o pastor de sua família, eles entram em pânico. Pensam que têm de fazer um culto em casa, tentam fazer com que suas famílias cantem hinos e até preparam um sermão para ser pregado a sua esposa e filhos. A experiência de muitos homens tem mostrado que este método funciona somente uma vez, no melhor caso. Depois disso, o pai e sua família desanimam e acabam não fazendo nada. Ao invés disso, vamos tornar o culto em família algo bem mais simples. Ponha a Bíblia sobre a mesa do jantar. Quando estiverem juntos após o jantar, leia. Você pode ler um capítulo, um parágrafo ou mesmo um versículo, ou 2 sem nenhum comentário. Sugiro que você comece por um dos evangelhos e leia toda a história de Jesus em pequenas porções até o final. Após a leitura diária, cantem juntos. Vocês podem cantar uma estrofe de algum hino familiar ou um corinho cristão infantil. Então orem. Da mesma forma, sua oração pode ser tão simples como pedir a bênção de Deus sobre sua família. Poderia a leitura da Bíblia levar a algumas questões ou discussões? Claro, mas não tem necessariamente de ocorrer assim. A fim de ser um tempo proveitoso, frequentemente peço que minha família repense algumas questões e me surpreendo sobre o quanto até nossos pequenos de 3 anos aprendem na nossa simples reunião familiar sobre a palavra de Deus. Há inúmeras formas de uma família conduzir seu momento devocional. O simples método que expliquei tem sido efetivo em nossa família e em muitas outras que têm experimentado. Entretanto, a chave é encontrar algo que você e sua família façam com facilidade e frequência. Leia a Bíblia com sua esposa. Embora não exista versículos que digam "Lerás a Bíblia com tua esposa", levar sua família a conhecer a verdade de Deus é um princípio claro. Quanto tempo sua esposa tem empregado em ler a Bíblia? Que questionamentos ela tem? De que forma ela tem praticado o que está aprendendo? Um chefe de família precisa conhecer as respostas a essas questões. Uma maneira de fazer isso é ler o mesmo livro da Bíblia juntos. Repito, ainda que pareça muito simples, você ficará maravilhado com a profundidade do diálogo espiritual que podem ter. Apenas lendo os mesmos capítulos da Bíblia por uma semana e conversando por alguns minutos sobre o que aprenderam. À medida que Deus instrui a ambos individualmente, os benefícios são duplos, uma vez que vocês tiram um tempinho para compartilhar um com o outro. O importante é que sua esposa leia, aprenda e aplique a verdade de Deus e que você ajude nessas áreas. Há milhares de maneiras de colocar isso em prática. Escolha uma e seja fiel. Aproveite os momentos ensináveis. Há muitos momentos na vida de uma família em que um de seus membros tem uma abertura especial para a instrução da palavra de Deus. Quando uma de minhas filhas sabe que fez algo errado, seu coração se abre especialmente para ouvir a perspectiva de Deus a respeito dessa atitude específica. Quando sua esposa está no fim de suas forças e desesperada por socorro, ocasionalmente um versículo ou 2 proporcionam uma ajuda perfeita para encorajá-la e para ajustar o foco. Procure um meio de unir a verdade de Deus aos acontecimentos cotidianos. Quando minha esposa estava lendo a história dos deuses gregos para nossa filha, ela acrescentou Romanos 1, 18 a 23, para mostrar-lhe por que os pagãos da Grécia Antiga fizeram deuses. Parece que Deus, com frequência, usa o que estou lendo ou versos que memorizei recentemente
para fazer uma perfeita conexão com um determinado acontecimento na vida de minha família. Aproveite essas oportunidades. Encoraje sua família a aproveitar as oportunidades para aprender a Bíblia. Embora a liderança espiritual inclua instruir sua família na Bíblia, você não tem de ser o único instrutor ou mesmo o melhor. Às vezes, você completa sua missão de instruí-los na verdade de Deus, levando-os a uma boa igreja. Outras vezes, você pode ajudá-los a aprender a Bíblia, encorajando-os a tirar proveito de oportunidades especiais. A sua igreja promove acampamentos para jovens. A palavra de Deus é efetivamente ensinada lá. Leve seus filhos, encoraje-os e ainda abra mão de outras coisas para levá-los. Há algum retiro para mulheres ou mesmo estudos bíblicos? Ofereça-se para tomar conta das crianças, para que sua esposa possa participar e ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Incentive sua família a ler bons livros que expliquem e apliquem a Bíblia à vida diária. Supra sua esposa e filhos com gravações úteis de conteúdo bíblico e recursos que os equipem para estudarem a Bíblia por si mesmos. Assim como nós, eles precisam de incentivo para priorizar a Bíblia em seu dia a dia. Deus diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Você pode ser esse incentivo útil, simplesmente pela sua liderança, empregando um pouco de tempo ou dinheiro. Você pode ir longe ao cumprir fielmente sua responsabilidade de ensinar a Bíblia à sua família. Ore por sua família. Ore com sua família. Você não pode fazer sua família crescer espiritualmente, por mais que tente instruí-los na verdade e por mais que lhes apresente bons ensinos e boas amizades com cristãos fortes, somente o poder do Espírito Santo pode transformar tudo isso em progresso espiritual. Apesar de não poder fazê-los crescer, você pode falar com aquele que pode. O único momento em que você ora com sua esposa é quando está pronto para colocar a comida na boca? Não me diga. É importante orar regularmente com ela e por ela. As ferventes orações em favor dos irmãos, tanto pessoalmente como nas igrejas, eram uma marca no ministério de Paulo. Em quase todas as cartas que Paulo escreveu, há alguma menção da frequência de sua oração pelos destinatários. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. 1 Coríntios 1:4. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1:16. Também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Colossenses 1:9. Sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. 2 Timóteo 1:3. Paulo orava quando queria influenciar espiritualmente outra pessoa. Você quer influenciar sua esposa para Jesus? Ore pela maturidade espiritual dela. Tome por modelo alguma das orações de Paulo e personalize os pedidos em relação à sua esposa. Peça a Deus que dê a ela força para superar tentações específicas que ela esteja enfrentando. Pense em algumas virtudes nas quais você gostaria de vê-la crescer. Então ore para que ela se desenvolva em tais virtudes. Peça que Deus dê a ela graça nos seus trabalhos diários ou semanais. Ore para que o ministério que ela desenvolve na igreja seja abençoado. Peça a Deus que conceda a ela sabedoria e força para pastorear os corações das crianças enquanto você está no trabalho. Quantas vezes por semana é você quem ora com as crianças na hora de dormir? Embora não exista regra para orar com suas crianças ou orar por elas em certos momentos do dia, o princípio de orar por elas certamente se aplica. Ore para que bem cedo em suas vidas Deus direcione seus corações a Jesus. Peça que Deus as faça crescer em caráter piedoso, mesmo quando ainda estejam no ventre da mãe. Ore pelo futuro cônjuge delas.
Algumas das pessoas pelas quais Paulo trabalhou arduamente em oração, ele nem mesmo conhecia pessoalmente. Quanto mais devemos nós, como líderes espirituais, buscar a Deus em favor daqueles que para nós são os mais preciosos na terra? Um amigo disse-me certa vez que, embora uma parte do corpo de Cristo talvez não seja capaz de modificar a outra parte do corpo, pode falar com a cabeça sobre a parte a ser modificada. Peça a Cristo que faça sua esposa e seus filhos mais e mais a semelhança dele. 6. Ajude sua esposa. Ainda que os funcionários de uma loja sejam individualmente encarregados de determinadas áreas, o gerente é o responsável por todas elas. Do mesmo modo, as tarefas de sua esposa são basicamente sua responsabilidade. Quando ela atua da melhor forma, você e toda a sua família são beneficiados. Não obstante, parte do papel dela é ser auxiliadora. Se você for sábio, irá ajudá-la a ser uma boa auxiliadora. Ajudar a sua esposa a tomar boas decisões, administrar bem o seu tempo e assumir suas áreas de responsabilidade, realmente auxiliará você a ser o melhor que pode ser para o Senhor. Deus também diz: quem ama a esposa a si mesmo se ama. Efésios 5:28. Se sua esposa ficar oprimida com os milhares de detalhes que a vida exige de sua atenção, não a despreze com o pensamento, se ela ao menos soubesse o que tenho enfrentado. Seu cuidado em priorizar os detalhes da vida dela pode ser um fator de transformação para ela e, no final das contas, para você também. Quando ela pedir sua ajuda, de todas as maneiras, ajude-a. Sem frustrá-la por subestimar suas tarefas, invista tempo em ajudá-la. Isso trará muito lucro. 7. Seja ativo na disciplina de seus filhos. Por motivos práticos, sua esposa pode ter mais oportunidades de disciplinar seus filhos durante o dia. Contudo, você é o responsável pela disciplina deles. Efésios 6:4 deposita diretamente sobre os ombros do pai esta tarefa. Quando Paulo diz: Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, pais não está resumindo pai e mãe, embora a Bíblia assuma que ambos participem da disciplina dos filhos. Paulo diz pais com o substantivo masculino, plural, para enfatizar nossa responsabilidade pela disciplina e instrução. Nos 2 primeiros versos de Efésios 6, Paulo refere-se a pais, pai e mãe. Portanto, ele poderia facilmente mencionar ambos os pais no verso 4 do mesmo modo, se esta fosse sua intenção. Há inúmeras maneiras de realizarmos nossas responsabilidades, apesar da realidade prática de que muitas esposas estejam efetivamente mais ao redor de nossos filhos do que nós. Primeiro, administre a disciplina com frequência. Quando você tiver a oportunidade de disciplinar, faça-o. Uma coisa é afirmar que ajuda a sua esposa, porém, outra é seus filhos experimentarem este cuidado em primeira mão. O livro notável de Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, descreve a importância da disciplina consistente e apropriada às crianças. Toda disciplina deve buscar atingir o coração da criança, ao invés de apenas mudar seu comportamento exterior. Obviamente, toda disciplina deve ser aplicada de maneira amorosa e nunca durante um excesso de cólera. Às vezes você está cansado e sente-se tentado a ficar mal-humorado no fim do dia, e outras vezes você não estava em casa 30 segundos antes da desobediência de um de seus filhos. Ainda assim, não os ignore, nem fique na expectativa de que se afastem, nem tente passá-los para a responsabilidade de sua esposa. Assuma o seu posto. Peça ajuda a Deus. Pastoreie o coração de seu filho ou filha em direção ao Senhor Jesus Cristo. Outra maneira de manifestar sua responsabilidade em disciplinar seus filhos
é certificar-se de que você e sua esposa concordam entre si. Alguns homens e mulheres tentam disciplinar com critérios diferentes de comportamento ou usando diferentes estilos de disciplina. Quantos filhos fazem de tolos estes pais astutos? Quantos manipulam habilmente tais diferenças, a fim de escapar do castigo e criar discussão entre o pai e a mãe? Um marido também se esforçará para encorajar e amparar sua esposa no disciplinar os filhos, ainda que não concorde com o que ela está fazendo. Disciplina fiel é um desafio para os pais, mesmo quando eles concordam com exatidão. A participação do marido, seu encorajamento e total apoio é decisivo. Como líder espiritual, é necessário certificar-se de que você e sua esposa estão de acordo um com o outro. Determine o que a Bíblia diz e então conduza sua esposa a ajudá-lo a cumprir sua responsabilidade de disciplinar seus filhos no Senhor. Imagine a preocupação do gerente da loja quando o proprietário retorna pela primeira vez para uma visita. Ele permanece em suspense, enquanto o proprietário lentamente passa pelos corredores, ele se esforça para ouvir, enquanto o dono conversa com antigos clientes. Finalmente, depois de ter examinado até a sala de estoque, ele abre um caloroso sorriso e diz ao gerente: "Bom trabalho." Como administradores espirituais de nossa casa, temos uma responsabilidade desafiadora. Entretanto, Deus acredita que estamos preparados para a tarefa. Ele está inspecionando nossa família e nos julgará como os primeiros responsáveis. Certamente temos falhado e falharemos novamente. Somos agradecidos por sua graça e misericórdia a despeito de nossas falhas, mas você não quer chegar ao fim de sua vida e ver o sorriso de Deus dizendo: "Bom trabalho." Esta responsabilidade começa com você, começa no seu interior, quando o seu coração se direciona para Deus, e continua no exterior, quando você sai do banco do passageiro e começa a praticar a liderança familiar. E assim terminamos mais um capítulo desse livro. Um abraço e se você gostou, não deixe de curtir e deixar seu comentário. Abraço e até o próximo capítulo.